modéstia à parte, eu sou bom em vender meu negócio para contratar pessoas, mas eu também já contratei muito errado. Natural. Eu sempre olho e falo, meu Deus, por que eu trouxe fulano, ciclano ou beltrano? Mas eu nunca me arrependi de ter demitido alguém. Isso é importantíssimo. E sempre, em todos eles, me gerava reflexão depois do por que eu não vi isso antes. Perfeito. Seja bem-vindo a mais um CNP em House, aquele podcast para quem de fato leva a carreira a sério, sem mimimi, sem meio do caminho, direto e reto. Prazer, Marcela Zaiden, eu sou fundadora da CNP People Solutions, uma consultoria com foco em estratégia de pessoas, e eu tenho o prazer de te receber para mais um episódio daquele espaço que você precisa, mais do que qualquer outra coisa, ouvir e pensar sobre como anda a sua carreira. Hoje eu tenho o prazer ilustre de receber um querido que, obviamente, né, o G4 me conectou. Ele que é CEO de uma empresa referência quando a gente fala de inovação, sustentabilidade, beleza. Senhor Matheus, olha, Matheus Santicioli. Falei Chique, certo? Né? Ó, que chique. Gente, o Matheus, ele é CEO da Toque Botânico, que é uma marca que une inovação e sustentabilidade no setor de cosméticos aqui no Brasil e natural, tô certa? É isso aí. Então, Mati, seja muito bem-vindo, que prazer te receber aqui. Marcelo, o prazer é todo meu. Você sabe o tanto que eu te admiro sua trajetória, sua carreira. Nesses anos dentro das comunidades do G4, a gente acabou interagindo e estando junto em alguns momentos. Foram alguns encontros, né? Pois é, e a gente sempre fala o tanto que a sua trajetória e tudo que você fez aqui te tornam cada vez mais referência quando o assunto é pessoas. Graças a Deus. Então, eu poder estar sentado aqui, falando um pouquinho de mim, falar um pouquinho de pessoas para você, é uma responsabilidade muito grande. É uma troca, é um espaço de conversa, que a gente gosta de conversar. A gente tá falando aqui agora, né? É isso aí. A gente gosta dessa energia, a gente gosta de conversar, a gente gosta de trocar. E pra gente situar todo mundo que tá em casa, todo mundo que tá ouvindo a gente, primeira coisa, lembra aí, pegou um corte legal, faz o corte, sobe no Instagram, depois o Mati vai deixar o Instagram dele aqui e compartilha, que a gente gosta de dica de carreira. Mati, essa é uma coisa legal. Dá dica de carreira. Conta pra quem tá ouvindo, como que você fez, de forma prática. Pensa que aqui o nosso objetivo é ser prático. Conta da tua história, o que você tem de trajetória, a gente quer te conhecer. Bora, eu acho que a minha trajetória, assim como a sua, passei tanto no mercado, né? Eu fui desde o CLT, depois PJ, depois empreendedor, então assim, a gente acaba sabendo um pouquinho da celeuma de cada lado da mesa, né? Ônus e bônus. Ônus e bônus de cada coisa, às vezes dá saudade de umas coisas, né? E também a gente vê um pouquinho com mais empatia quem tá do outro lado, passando para os momentos de carreiras que a gente já passou. Mesmo sendo jovem, a gente conseguiu aí ter uma experiência legal e está sempre aprendendo nesse processo, né? Qual foi, se a gente pudesse pincelar aqui para a gente começar, dos últimos, quanto tempo que você tem de empreendedorismo? 5 anos. 5 anos. Qual foi a tua virada de chave, sair do PJ para empreender? Bom, na verdade o meu empreender na empresa familiar, né? Então eu fiz minha carreira no mercado financeiro, então fui trader de tesouraria, minha vida era 4 telas de computadores, 7 telefones, era uma loucura. E Red Bull? E Red Bull e Fini para aguentar. Eu quando eu tô estressado eu gosto de comer Fini, então Fini, patrocina nós aí. Aí fica a dica, Fini. Fazer uma collab. A gente vai falar de collab aqui, ó. Collab, Toque Botânico e Fini. Seria espetacular. E a gente... E nessa trajetória aí, eu do mercado financeiro, em determinado momento levantaram a mão da empresa familiar, da minha família, e falaram, vem que a gente precisa de alguém para profissionalizar o negócio, né? Então eu fui, dentro desse processo onde você tem uma cultura pré-estabelecida, muito vertical, né, de um empresariado que toma decisões de A a Z,
que a gente decidiu, num primeiro momento, a gente fez um Chinese Wall, ou seja, fizemos um muro, e eu fui construindo do outro lado do muro áreas, processos, trazendo pessoas, então para a parte financeira, logística, operações, fomos montando áreas. Em determinado momento, a gente destruiu esse muro e decidimos que eu deveria ser o CEO, porque querendo ou não já estava mais povoado do lado de lá do muro. Então, nesse processo eu falo que eu estou CEO da empresa Perfeito. há 3 anos. Perfeito. Porque a cadeira tem que ser maior que eu, e não eu maior que a cadeira. E eu estou nela por um tempo e não quero estar nela para sempre. Eu acho que a vida é feita de ciclos e em algum momento eu não vou ser a pessoa certa para aquele momento da empresa. Então eu fui a pessoa eleita para levar do ponto B para o ponto C, mas não vai ser eu, ou se for eu, que seja com mais preparo, ou num nível de maturidade certo para levar do ponto C para o ponto D. Então hoje a empresa é auditada, a gente tem bastante processo, os processos definidos, então essa robustez de empresa, a gente, todo mundo passa um pouco disso no empreendedorismo, né? Você precisa muito do jeitinho, vai daqui, vai de lá, não tenho dinheiro para contratar, eu vou fazer eu mesmo, vai sempre... É o feito moldando. Melhor que o perfeito, Exato. né? A gente ouve muito isso no Ardon falando, então a gente bota em prática. E aí dentro desse processo de profissionalização, a gente tem que fazer alguns freios de arrumação, e isso acaba gerando a galera sai um pouco da zona de conforto, né? Então, o fato de eu ter trabalhado no mercado financeiro, eu acostumei a nunca estar na zona de conforto, porque cada dia era um dia, cada operação era uma operação. Eu tive a sorte, ou não, mas a sorte de trabalhar numa large corporate gigante e eu ficar na sala da presidência. Então, a empresa hoje tem 25 mil colaboradores, e na sala da presidência eram 10 pessoas. Então, entre C-level, eu era o único Zé Ninguém ali, porque eles queriam a tesouraria perto. Então, assim, eu tive uma experiência... Quanto tempo vivendo essa situação? Eu fiquei 4 anos. 4 anos absorvendo. E é engraçado, né? A gente sempre fala que em todas as aulas, todas as mentorias que eu posso dar dentro do G4, para os nossos clientes da CNP, eu sempre trago a visão do 70-20-10. 70% a gente leva de tempo aprendendo através de prática, né? Vou lá e boto a mão na massa. 20% do meu tempo eu aprendo ouvindo o outro, fazendo mentoria ou me conectando com quem sabe. E 10% de fato é estudando. O que não quer dizer que você precisa só fazer e não olhar para os outros 30%. Lembra? Para você ser 100%, você precisa dos 3%. Sim, sim. E o que você está me trazendo é uma baita de uma experiência focada nos 20%. Sim. E aí o que eu queria que você trouxesse a tua visão, que não é comum, tá? A maioria das pessoas, elas não absorvem o que elas podem absorver do meio delas. Elas acabam deixando passar. E o que você está me trazendo é que você estava sentado numa sala com 10 pessoas da presidência, você era a pessoa da tesouraria, estava ali por um acaso, né, bem entre aspas, mas que você conseguiu extrair muito valor daquilo, aprendendo através dos outros. Sim. Conta como é que foi esse processo, como que você teve essa maturidade, Mati, para entender isso? Eu acho que na época eu não entendia tanto. Hoje, cada vez mais, eu entendo mais. Tanto que o CEO da empresa, cada vez mais eu entendo e admiro mais ele, coisas que na época eu não entendia ou eu achava esquisito dentro do dia a dia dele e tal, que para mim era estranho. Hoje eu entendo e admiro. Até mesmo, às vezes, o distanciamento que ele tinha de algumas situações que a gente olhava como colaborador e falava, poxa, por que ele não vai entrar? Por que ele não vai intervir? Mas muitas das vezes ele estava intervindo do jeito dele, da forma dele. Era uma empresa listada, então assim... Tinha burocracias envolvidas, né? Um corporativismo por trás das coisas. E hoje eu entendo, cada vez mais eu entendo e admiro ele por todas essas questões. E aí, ao mesmo tempo também, você vê tanta coisa que você fala, nossa, esse cara é muito bom. Ao mesmo tempo, você também vê coisas que você fala, meu Deus, como é que, né, uma pessoa com tamanho cargo ou tamanha
envergadura, às vezes tem atitudes que não condizem. O fato é assim, Que são ninguém seres é humanos. perfeito, né? E são seres humanos, né? Perfeito. Exato. Assim, acho que tem os dois fatores. Um, ser humano. E dois, ninguém é perfeito. Exato. E ter essa consciência de ninguém é perfeito te gera 2 insights. O primeiro insight é que, ok, eu estou sentado neste cargo, como você acabou de trazer, né? Eu estou CEO, posso talvez até não ser daqui a um tempo, depende muito de mim. E o 2, o que eu vou fazer para ser 1% melhor, sendo que eu estou em evolução? Total. Como que você aplica isso no seu dia a dia, Mati? Bom, eu acho que eu sempre fui um apaixonado por conhecimento, muito. Então, acho que, sei lá, 2018, eu comecei a acompanhar bastante podcast, foi logo quando começou, de negócios. Na época, o primeiro que tinha era do Zero ao Topo, esqueci o nome dela, e logo o Toledo montou o dele. Excepcionais. E eu conheço o Toledo há muitos e muitos anos, por causa a gente treinava junto. Então, eu assisti desde o episódio 1 do Toledo, e então nessa busca constante de aprender, escutar, fiz um processo de coaching antes de sair do mercado. Eu fiz um processo de coaching baseado na Febracis do Paulo. Do Paulo Vieira. E assim, eu até tive a oportunidade de falar isso pro Paulo pessoalmente. Falei, cara, obrigado, você mudou minha vida. O livrinho, aquele livrinho pequenininho dele do Poder da Autorresponsabilidade, eu tenho sempre vários na bolsa, porque quando eu sinto vontade eu dou pra alguém. Jura? Porque ele tem um monte de tarefinha e tal, é super legal. E aquele livro foi um start, um clique na minha vida, principalmente nas questões de não criticar, de tentar entender o lado do outro. Se for para julgar, que julgar a ação e não a pessoa, né? Então, assim, calar ao invés de criticar. Tem bastante coisinha legal que a gente, dentro do empreendedorismo, a gente depois começa a aplicar na prática. E aí eu vim pro G4, fiz a imersão na turma 43 em 2021, e dali eu não saí mais, sempre nas comunidades, fazendo parte. Membro do G4 Scale. Tive a chance de ser mentor em alguns eventos do Scale, foi uma vivência, está sendo uma vivência bem legal, diferente, mas legal. E eu acho que o viver em comunidades traz muito do tanto que os negócios são iguais. Então, as dores no final do dia, elas são muito similares. Que aí sempre costumo trazer isso, né? As pessoas, elas querem maquiar uma coisa que não precisa de maquiagem. No final do dia, muito na mesma linha da última pergunta, né? Que é ninguém é perfeito, e da reflexão de que tá tudo certo, você é ser humano, você vai errar. A gente precisa entender que, além de tudo isso, a tua empresa também está em construção sempre. A tua empresa, assim como você, é uma entidade. Sim, um organismo vivo. Um organismo vivo, né? Então, consequentemente, tendo isso em vista, também está em desenvolvimento e também vai ter erro, também, e tá tudo certo. Tudo certo. E principalmente quando a gente fala de pessoas, Mati, a dor dos empreendedores, a gente estava falando isso hoje de manhã, estava falando com o time da Speed AI, a dor do empreendedor, ela é muito relacionada a pessoas. Porque ele cria expectativas e se frustra. Sim. Ele contrata errado e não sabe por que ele está errando. Ele demite errado ou demora para demitir ou não demite e não sabe onde está errando. No final do dia, tudo vai passar pela reflexão relacionada a pessoas. Sim, sim. Como que você faz isso hoje dentro da Toque Botânico? Como que está hoje a tua estrutura? Acho que sempre, mesmo que o problema não é pessoas, ele nasce de pessoas. Mesmo a tecnologia, tem alguém por trás. Processos, tem alguém por trás. Né? O que a gente fez nesse processo de profissionalização? Dentro desses 3 pilares, de pessoas, tecnologia e processos, eu comecei por processos, porque eu falei, não adianta eu trazer pessoas antes de ter mapeado algumas coisas. Então, primeiro a gente fez a parte de processos e depois caí para dentro para trazer pessoas. E quando eu fui para tecnologia, eu percebi que as pessoas já não davam e depois os processos precisavam mudar. E cada hora você está numa desses 3 pilares e sempre um deles é gargalo, primeiro gargalo.
todos eles vão ter gargalo sempre, porque é um organismo vivo. E um organismo em crescimento tem muita dor, né? Então, assim, modéstia à parte, eu sou bom em vender meu negócio para contratar pessoas, mas eu também já contratei muito errado. Natural. Eu sempre olho e falo, meu Deus, por que eu trouxe fulano, ciclano ou beltrano? Mas eu nunca me arrependi de ter demitido alguém. Isso é importantíssimo. E sempre, em todos eles, me gerava reflexão depois do por que eu não vi isso antes. Perfeito. Então a gente fica... É que nem, né, a gente que somos pais. Aquele negócio, você dá a oportunidade, o espaço da pessoa desenvolver o trabalho dela e tal, e você não quer ficar em cima microgerenciando ela. Porque é chato, inclusive, microgerenciar. E toda vez que eu fiz isso, eu atrapalhei a pessoa. Né? Toda vez que a minha decisão passou por cima da decisão do gestor da área, foi a pior decisão. Nunca eu tomei uma decisão melhor que esse cara teria tomado. Vai ter reflexão, hein? Eu não tenho a visão que ele tem da célula dele. Eu olho um todo. E isso é um grande... Dentro do meu setor tem muitas histórias de empresas que foram do 0 ao 100 e depois caíram, ou vice-versa, que você vê que a maior parte delas, quando você tem um fundador muito ativo em todas as áreas, ela tende a colapsar no longo prazo. Vira pato, né? Total. Não nada direito, não anda direito, porque o cara não tá voa. olhando caixa e ele vai lá, ele toma uma decisão no comercial pensando no caixa, e nem sempre é a melhor decisão pensando na marca dele, no canal que ele tá inserido, porque ele tá pensando em caixa. Então o financeiro tem que pensar em caixa. Cada um tem que saber o seu lugar de potência, né? Acho Total. que esse é o Ricardo Basaglia, mentor também do G4, ele tem esse livro e tem essa visão de aonde é o meu... Eu sempre falo, quando meu time me pede muitas vezes, tipo, valida isso aqui, pra mim, assim, isso aqui não é o melhor uso do meu tempo. E o teu tempo vai ser muito melhor aproveitado se você fizer isso. Sim. Como que você leva isso hoje, pensando, e aí trazendo um pouquinho de como que você construiu? Imagino que quando você quebrou ali aquela muralha, claramente a gente tinha duas culturas diferentes. Sim. Como que você fez esse turnaround para trazer de uma cultura para outra, sair da cultura que existia para a cultura desejada? Como que você organizou isso? Algumas pessoas a gente teve que desligar. Eu acho que a cultura ou se absorve ou ela te repele, então se a cultura nova, que não é expurga, nada... né? Então algumas pessoas foram realocadas, mas como é um time relativamente novo, é uma cultura mais atualizada, né? E assim, e não é falando nada contra os cabelos brancos, pelo contrário, nada substitui eles, a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, mas algumas pessoas em alguns momentos não se reciclam. Eu, por exemplo, como CEO, tenho que me reciclar todo dia para cada dia ser um CEO melhor. Então eu continuo lendo, eu continuo participando de palestra, mesmo sabendo sobre, né, ler como CEO um DRE, quando tem aqui questão de DRE, eu venho para me reciclar, aprender, olhar de novo alguns pontos que ficam para trás. Então, assim, se eu sou inquieto, a única coisa que eu preciso do meu time é que todo mundo seja obcecado e inquieto também, dos mais novos aos mais velhos. Então, dentro disso, quem se adaptou foi ficando. E quem não se adaptou acaba sendo escanteado naturalmente. E se sente mal, e aí não se conecta com as pessoas. Ou a pessoa é desligada, ou sai. E assim, eu acho que não existe pessoa certa, existe o momento e a pessoa, não é só a pessoa ou o momento. Eu sempre falo quando a gente fala sobre cultura, né? Então, tem cultura certa, tem cultura certa. Aquela que você se encaixa. Aquela que você se conecta. Essa é a cultura certa. Sendo um pouco chulo, para cada cadeira tem uma bunda. Maravilhoso. Tem cadeira pequena, tem cadeira grande, e para cada momento, às vezes a cadeira tá mais larga, às vezes a cadeira tá mais estreita, às vezes é um banco, às vezes é uma poltrona, então para cada momento tem que ter alguém sentado ali naquela cadeira. O importante é saber disso, saber o tamanho da cadeira e saber quem que você tem que trazer para aquele momento de cadeira. E vamos lá, né? Maturidade. Nossa, essa palavra, ela vira a chavinha. Porque para você
avaliar qual a cadeira que minha bunda vai caber, você precisa da maturidade, de olhar e entender. E muitas vezes você vai ter que ficar um tempo numa cadeira mais apertada. Outras vezes você vai ter que entender que estou numa cadeira folgada, mas o que eu preciso me preparar, qual é a academia que eu tenho que ir, o que eu tenho que treinar, qual a suplementação que eu tenho que ter, para ocupar cada vez mais aquela cadeira. Só que, além disso, que é um exercício que eu faço sempre aqui dentro da CNP com os nossos clientes, que é, vamos entender aqui, separar. Porque Sim. a gente tem muita dificuldade de separar essas duas coisas, né? A gente mistura a pessoa que tá na cadeira da cadeira. E são duas coisas separadas. Uma coisa é aquela posição, é aquela cadeira, o que você precisa dela, competências, técnicas comportamentais, a expectativa que você tem dela, o job description mesmo, Sim, sabe? sim. E outra coisa é a pessoa que, às vezes, porque tá ali há tanto tempo, no teu caso, por exemplo, que é um negócio familiar, alguém colocou lá atrás, é aquele famoso, às vezes, jabuti na árvore, o jabuti subiu, como que ele subiu, pra onde que ele foi, como que eu desço o jabuti, e a gente fica postergando o jabuti, postergando. E empresa familiar tem muito disso, principalmente em administrativo, que você vê que, às vezes, ele se orgulha do turnover baixo no administrativo. Só que aí ele vai ver, ele tem um monte de pessoas, várias pessoas ineficientes que é normal, a pessoa vai se acomodando naquela cadeira, ela não busca o desconforto, né? Então, você estando reestruturando sempre uma empresa, né? Eu brinco que a gente está eu brinco não, é verdade, a gente tá em turnaround pesado. É mentira, é verdade. É verdade. A gente tá num turnaround pesado, mas a gente sempre vai estar. Né, olhando a estrutura do meu negócio, ele nunca vai ser um cash cow. Tem negócio que nasceu para ser vaca de leite, né, vaca de dinheiro. Tem negócio que não. Quando você trabalha com um produto físico, manufaturado no Brasil, nos dias de hoje, pode até ser que nos anos 80 era diferente, não vai ter isso. É margem baixa, é aquela cultura Ambev de corte de custos, é meta na garganta todo mês, porque como você tem uma demanda de capital muito alta e intensiva, não dá para você fazer muito, por mais que você tenha os projetos de longo prazo, literalmente é muito da mão para a boca. Então você tem que ter uma cultura de turnaround sempre estamos mexendo em tudo. A gente sempre fala, né, de mentalidade de growth, é quase que uma mentalidade de turnaround. Sempre. É o mindset de turnaround. Total. Vamos inovar com o termo. E aí, falando bastante de inovação, a gente sabe, acompanha Toque Botânico, vários eventos do G4 Scale que eu fui, a gente fez o Scale Day, patrocinado pela Toque Botânico, foi super legal. E dentro disso, a gente vê muitas iniciativas que envolvem sustentabilidade. Né? Inclusive, uma delas você transforma vaso, você utiliza vaso para colocar semente. Explica um pouquinho do que é a iniciativa e, mais do que a iniciativa, como que você traz isso para a tua cultura? Vamos lá. A Toque Botânico é uma empresa de cosmético brasileira, tá? Que a gente briga contra os gigantes que detêm 80% do share. Então, que jeito que eu vou ser diferente desses caras? O nosso foco é a base da pirâmide. Então, eu faço produto para classe CDR, produto popular, produto de dia a dia. É muito comum quem começa uma empresa quer fazer um produto focado para beleza ou high ticket, né, para classe A, AA. E o nosso caso não, é classe C, D e E. Mas, como a gente quer fazer um arroz com feijão bem feito e sempre um over delivery, então por que não pensar em sustentabilidade, em agregar valor a um produto de baixo valor agregado? E o valor não é financeiro, não é monetário, não é fazer esse produto que custa 10, custa 50. É fazer esse produto que custa 10 entregar uma percepção de valor muito maior para a pessoa. Então, assim, a gente traz dentro das nossas bases bastante da pegada ESG. Então, o nosso produto é simples. Poxa, um vaso de planta, ele é simples. Então, por que eu, em vez de eu investir numa embalagem totalmente rebuscada e diferente para chamar mais atenção, por que eu não faço isso com um conceito? Que legal. Então, a gente pega o nosso creme de tratamento, depois que a pessoa usa, a gente ensina ela a virar um vaso de planta e na tampa a gente manda uma semente e tem o passo a passo ensinando a pessoa
a plantar aquela semente e fazer aquilo virar uma planta. Nossa, que maravilhoso. É super Baita legal. sacada. Dá um trabalho, porque como é um conceito, a gente tem que explicar. Não é... Educar, né? Educar não é simples. Tudo que envolve educação é mais complexo. É mais complexo e sabendo Mas que a tem gente um tem uma retorno. margem baixa, é uma coisa muito mais de longo prazo, trabalhada e tal, lenta, né? E outra grande, dentro da pauta ESG, né, a gente, do S aí do social, a gente tem uma parceria muito grande hoje com a Gerando Falcões. Acompanhei, que a gente tem duas vocês collabs, com o Edu. assim, espetaculares, né? O Alfredo me apresentou O Edu Lira. o Edu. Incrível, O Edu incrível. hoje é um irmão meu, amigo. Ó, deixar aqui o convite, Edu. Vou te trazer aqui. Bem, Vem, ele eu vou, bem vou lembrado. falar Me ajuda, com ele. me ajuda. Ajuda. Ele é muito bom, gente. Que cara incrível. E assim, na hora que você conhece o Edu na prática, você vê o porquê que ele foi eleito uma das 10 pessoas que vão mudar o mundo no próximo século. Ele é espetacular e a gente tem 2 collabs com ele. Eles têm o programa das Maras, As Maras. que são as mulheres que vão de porta em porta dentro vendendo das comunidades. as roupas que elas recebem de doação, Começou né? com roupa, mas hoje a gente tem uma collab para elas. Então a gente faz shampoo, condicionador e sabonete líquido específico para elas. Só elas vendem. É um produto para elas, dentro do canal delas. Que conecta com, sustentabilidade, a parte social e que conecta, porque, Total. né? E a classe conecta CDE. com a classe que vai ter o ICP. Exato. Cara, que incrível. E aí, depois disso, a gente fez uma collab de produto para ir pro ponto de venda. Porque aí o pessoal começou a falar, poxa, deixa a gente comprar esse das Maras. Não, esse das Maras é das Maras feito por elas e para elas. Respeita elas. E agora, cada um na sua caixinha. Cada um na sua caixinha. Então vamos fazer um produto para ir pro ponto de venda. Então a gente foi super legal porque foi uma collab, foi feita a 4 mãos, então a gente pegou um artista da comunidade para desenhar o rótulo. Que lindo! Então dentro disso a gente fez a peça central do rótulo, um coração, que significou amor pela comunidade, e a escolha do tipo do produto, que a gente escolheu o jabuticaba, por ser brasileiro, por ser uma árvore que ela é forte, tortuosa, igual a comunidade, ela vai crescendo do jeito que dá. Olha, que lindo! E ela dá um fruto, e o fruto todo mundo gosta. Muito legal. Que ele é doce, mas tem um caroço igual a vida. Então, assim, foi tudo muito pensado a 4 mãos aí, tanto do nosso time quanto do time do Edu, da Gerando Falcões. Como que o time comprou, assim, óbvio, não tem nem como não comprar essa ideia, assim, você me falasse, vambora, deixa eu só assistir, como que vocês fizeram essa cocriação, que já deve só de ouvir, assim, de fato, cada detalhe é muito nítido, mas pensando agora no time, nas pessoas do time, como que foi isso? Conta um pouco mais sobre os bastidores disso pelo viés de pessoas. É engraçado porque pra gente é fácil, porque como a nossa cultura é fazer um produto de qualidade a preço acessível, popular, né, tá nas nossas raízes, na nossa vocação, fazer um produto pro povo, nada melhor que uma collab feita com alguém que quer mudar a realidade do povo. Né, quer trazer dignidade para as comunidades, para as favelas, né, que a gente vai aprendendo muito com o Edu, e ele fala todo dia que, ao contrário de pobreza, não é riqueza, é dignidade. Então ele quer, né, trazer essa dignidade. Quando eu tô na estrada vindo para São Paulo, passo ali em Osasco, eu vejo dentro daquelas comunidades um monte de caixinha d'água azul em cima das casinhas, né? E eu imagino, poxa, cada caixa d'água dessa aí tem pelo menos 4, 5 pessoas que todo dia precisam tomar banho, precisam de um produto acessível, um produto que dê acesso para elas, né, que dê qualidade, que caiba dentro do orçamento dela. Então, para a gente, essa cocriação do nosso time, do lado do nosso time, foi fácil, porque é fácil se apaixonar pelo projeto Gerando Falcões. Não tem como, não. E já é o que a gente faz. Então, tipo, é aquele negócio, galera, a fome com a vontade de comer. Vamos potencializar isso aqui? Né? Vamos juntar com alguém que sabe fazer e falar com esse público de uma maneira espetacular e fazer um produto espetacular também para atender essa galera, né? Então, assim, essa já está sendo um sucesso, essa Não tem collab, como não ser. E a gente fica muito feliz.
E a gente tá falando pro Edu que a gente tem que lançar mais coisa, fazer mais coisas aí, porque muda a cabeça. Quando a gente entende que o propósito não é vender, é dar acesso, né? Não é crescer, é desenvolver, né, o nosso ecossistema, pessoas e tal, fica tudo muito mais fácil e mais leve, né? Porque assim, a nossa jornada é tão solitária e dura que se a gente traz um pouco de leveza... Facilita, né? Facilita. O Mati, você falou de uma coisa que eu, assim, e te ouvindo, conecta quase como uma luva. E muitas vezes os empreendedores, eles têm dificuldade de entender essa questão do propósito. Óbvio que quando a gente fala de propósito social, sustentável, ele fica mais claro de se ver. Mas o desafio do empreendedor é exatamente parar e entender como o teu negócio pode ter um propósito, até porque você precisa construir o teu EVP, né, o teu Employee Value Proposition, precisa construir o teu valor enquanto marca empregadora para atrair as pessoas certas. Sim. Porque o que você está me falando no final do dia é que você atraiu uma pessoa muito certa para poder representar a sua marca. E para poder te ajudar, porque o Edu, ele não te abriu portas apenas do ponto de vista de marca, né, de collab. Ele te abriu portas do ponto de vista de forma de pensar. Veja que todo o tempo que você traz de histórico é como o Edu te fez olhar de uma forma diferente, te fez transformar a visão de pobreza e riqueza, de pobreza e dignidade. Então, pensando nisso, pensando nesse propósito, como que você tem construído a atração e seleção da Toque Botânico focada nesse propósito? Essa pergunta ela é difícil, porque a gente, em São Paulo já é difícil, no interior é um pouco mais difícil, você ter acesso a pessoas no ambiente. É engraçado porque a qualidade de vida no interior é muito boa. Então isso costuma poluir um pouco a mão de obra, né? A pessoa não tem tanta fome. Não é tão inquieta como em São Paulo. Porque em São Paulo, se você não for inquieto, você é engolido em 2 dias, acabou. Você nem sabe de onde que veio. Você só sente. E despertar isso no interior é um pouco mais difícil. Mas você tem um movimento de fidelidade ao propósito muito maior. É um ônus e bônus, né? No final do dia. O difícil é jogar gasolina nisso. Mas também quando pega fogo, vai embora. Então, assim, a gente tem algumas pessoas que você olha e fala assim, se duvidar, esse cara ele entende mais do propósito do que eu. Né? Que é um risco. Que é um risco. Porque é fácil você virar a chavinha e esquecer que, além de propósito, tem resultado. Tem financeiro. Sim. Senão não tem sustentabilidade do ponto de vista... A gente não consegue ajudar a classe C, D e E se a gente não tiver financeiramente sustentável para poder fazer isso tracionar. Sim. E é difícil essa gasolina inicial, mas depois a gente consegue ter essas pessoas-chave muito firmes no propósito. Aí casa, né? Aí casa. É difícil casar, mas casa. Qual é, assim, do ponto de vista de maior case teu de casamento entre propósito dentro do time, assim, que você olha e diz assim, nossa, isso aqui é um baita de um casamento? Tem alguns aqui, se eu cito alguns... Se você escolher... Não, eu não vou escolher um só, eu tenho meu CFO, é um caso mesmo, uma pessoa espetacular. Teve uma coisa que a gente fez de diferente, né, no mercado, que a gente implantou um time de CS. Então, o cara que veio para implementar CS pra gente também é um cara que vive o propósito. E é engraçado porque quando a gente chega para o mercado e fala, né, porque CS é muito comum em empresa de tecnologia, prestador de serviço. De repente você chega para uma empresa que tem um produto, que trabalha com distribuição, com varejo, os caras falam, não, mas calma aí, por que você quer ver meu estoque? Por que você quer saber o quanto que eu estou vendendo da sua marca? Por que você quer saber o quanto que eu estou vendendo do seu concorrente? Né? Mas quando ele começa a entender que é para o sucesso dele, porque o sucesso da minha marca dentro do trabalho, do negócio dele, é mais sucesso para mim. Então, o sucesso dele é o meu sucesso. Então,
Então, quando a gente consegue virar essa chave, a gente tem cases aqui de empresas que cresceram 300% a venda com a minha marca depois que pôs o CS. Então, esse cara também é um cara que... Você tem orgulho da trajetória dele contigo. Que é o Vitor, e também a gente tem um outro cara no comercial que está com a gente há muitos anos, que foi um cara que foi de várias áreas e assim... Aquele que tem plaquinha de patrimônio, né? E é um patrimônio de vestir a camisa, se precisar fazer mudança, se precisar subir no telhado para arrumar a internet. E às vezes a briga nossa é, cara, a internet... Calma. Não, a internet não é você que resolve. Né? É a conversa do lugar de potência, né? Total. E o difícil é achar o lugar de potência das pessoas. Porque como é um organismo vivo, essas pessoas também são um organismo vivo e às vezes ela acha que tá performando num lugar e você falou, calma aí, muda só um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Então é muito mais um trabalho de estar atento a essas pessoas. Eu tenho one-on-one com o meu time semanalmente, então é olhar esses pontos e ver o que dá para corrigir na trajetória de cada um, para a gente ter um negócio sustentável no longo prazo, e não é só sustentável de meio ambiente e tal, é resultado. Sustentável financeiramente falando. Não adianta falando. nada disso adianta, é tudo lindo, maravilhoso, você não vender. Tem que vender. No final tudo é vendas. Como o Alfredo Soares me ensinou, no final tudo é vendas. Não tem nenhum problema que não se resolva com vendas. Pois Acho que pois é. Esse é o ponto, né? E aí, a gente agora vai caminhando ali pro final, que é triste, porque o papo tá maravilhoso. E vou pegar o gancho, como a gente já tá falando de pessoas, como a gente já tá falando muito de cases bacanas, eu queria te provocar, do teu ponto de vista, quem é o líder no Brasil hoje, que é referência em cultura organizacional para você? Nossa, esse é difícil. Pode ser mais que um. Pode, vai. Vou dar essa brecha. Para mim, Uhum. o meu a principal pessoa que eu olho a trajetória, pelo fato de ser empresa familiar, de ter reestruturado, de ter sido uma pessoa ali forte, de ter sido uma pessoa também esportista, que casa a rotina de esporte com o trabalho, sempre trabalhou muito, é o Abílio. Então, o Abílio Diniz, para mim, é a maior referência no Brasil. Dentro de empreendedorismo, eu gosto do ponto dos três, né? Então, desde o Thales, do Alfredo e do Nardon, eu tenho um pouquinho dos três. Eu acho que todo e qualquer empreendedor tem um pouco do pragmatismo do Thales ali, né? Esse negócio do Alfredo de ter que vender e vamos que vamos, e vamos fazer acontecer. Essa cabeça do Nardon, do growth, do marketing, dos números. Então, os três são uma referência máquinas, né? Muito grande para mim. Dentro do nosso setor também, eu tenho caras que eu olho e assim, eu coloco num pedestalzinho ali. Então tem Daniel Jesus, Antônio Carlos da Scala, tem vários caras ali que são referências para mim dentro do nosso setor. O que esses caras têm de diferencial dentro do ponto de vista de cultura organizacional, assim, que você olha e diz assim, essa é uma cultura que eu admiro? Todos eles, no fim das contas, é a simplicidade. Quanto maior as empresas deles foram ficando, e mais sêniores eles foram ficando, mais simples eles eram no dia a dia, no tete-a-tete, no trato com as pessoas. Eu mesmo hoje eu sou muito mais soft do que eu era 3 anos atrás. E hoje eu olho o Matheus de 3, 4, 5 anos atrás e falo, nossa, eu não precisava ter sido tão duro com algumas coisas. E que bom que eu pude ver de alguns mentores, o Abílio que ele fala que ele só foi perceber isso perto dos 80, que o tanto que ele poderia ter sido um Abílio mais soft. Então eu tento hoje ser mais soft e aprender com eles. É os 20% de aprendizado que a gente estava falando lá. Total. Quando a gente fala de cultura organizacional, eu queria ouvir do Matheus o que é para você cultura organizacional, assim, em uma palavra. E que palavra você escolhe para definir cultura organizacional? É que essa é batida, mas para mim é uma verdade absoluta, que é o chefe invisível. Então, assim, eu tô aqui com você hoje e as decisões que estão sendo tomadas na empresa agora, elas são decisões de cultura. Perfeito. Porque elas não estão sendo tomadas por mim. E aí, esse é a grande virada de chave, né, Mar? Quando você olha e você sabe que, vamos lá,
para o Matheus estar aqui hoje batendo papo com a Marcela no CNP in House, quantas e quantas decisões estão sendo tomadas dentro da Toque Botânico que podem ou não levar para melhores resultados ou para piores resultados. E essas decisões só vão levar para os melhores resultados se elas estiverem muito bem solidificadas e fundamentadas através da cultura. Total. E a gente, é muito comum isso em empreendedor, entender, é muito difícil para eles entender para a gente, né? Que não é sobre autoria, é sobre sucesso. A autoria não precisa ser minha. Pelo contrário. Hoje eu olho algumas decisões, a gente montou um PMO interno, que inclusive é uma sócia que toca, e tipo assim, no começo eu olhava as decisões e falava, Ai meu Deus, que decisão é essa? Mas 2 segundos depois eu percebia, falou, opa, será que não é ciúmes meu? Né? Essa decisão está sendo muito mais bem tomada do que se fosse eu. Porque projetos é uma coisa muito matricial. Então, o CEO que tem cabeça matricial acha que isso é coisa do CEO, mas não é. E numa empresa média cabe PMO sim, e cabe pessoas que depois você vai ver que tomam uma decisão muito melhor que a gente. Quantas pessoas vocês estão hoje? Entre diretos e indiretos, né, terceirista, dá 160 mais ou menos. Qual a tua produção diária hoje? Hoje a gente consegue fazer uma média aí de 1,5 milhão de unidades por mês de produto. Brasil inteiro? Brasil inteiro, estamos começando com exportação. Então, o meu BREG é vender 72 milhões de unidades por ano até 2028. 72 milhões porque no Brasil tem 72 milhões de lares. Então, hoje a gente está um pouquinho longe disso, mas essa é a nossa meta audaciosa e cabeluda. O BREG existe exatamente para isso. E aí, a gente indo ali para a última pergunta, o que me deixa muito triste, porque passaria a tarde aqui com você, Mati. Pensando que muito de quem está em casa agora ouvindo a gente, são 2 grandes perfis, né? Aquelas pessoas que hoje elas já sentam numa cadeira de empreendedor, elas já são empreendedores, ou aquelas pessoas que têm interesse em se tornar empreendedoras. Porque o nosso objetivo aqui é falar sobre cultura para empreendedores. Que conselho Matheus, atual CEO da Toque Botânico, daria para alguém que está ali nesse momento de começando a olhar cultura organizacional? Que conselho você daria para alguém que está na dúvida de ou abriu recentemente, ou até mesmo já tem um tempo sentado numa cadeira de CEO, ou já tem um tempo de liderança e tem dúvida da importância ainda de cultura organizacional? Que conselho você daria? Não é fácil olhar para isso, para a cultura, porque é tipo como se fosse o subconsciente nosso. Ele não é fácil, ele não é gratificante no curto prazo, né? Não é uma coisa que, ai meu Deus, não é uma recompensa de curto prazo, mas é uma recompensa muito forte de longo prazo. Então começa, vai ser difícil, vai piorar, vai piorando conforme o tempo vai passando, mas ele vai ficando muito mais forte e estruturado, a ponto de você olhar de fora e falar, opa, eu acho que eu estou atrapalhando aqui. Né, a cultura está muito mais estruturada do que eu acho que ela está. Então, começa a olhar a cultura, e você vai ter que olhar a cultura do D0 até o infinito. É que nem fazer terapia, você nunca vai ter alta da terapia. Você sempre tem que estar olhando, tem sempre coisa para mexer. E é um organismo vivo, são pessoas. A cultura nunca é uma cultura pronta. Esse é o ponto. Eu acho que assim, a cultura, a última cultura, por exemplo, uma cultura pronta, é a cultura da Kodak, que não existe mais. Por algum motivo ela também não existe mais. Então assim, se você quer que a sua empresa seja perene, que ela seja longeva, você nunca vai ter nunca vai ser um 2D a cultura, ela sempre vai ser tridimensional. E você tem que estar sempre olhando, e mais do que isso, evoluindo. Evolui Total. o CEO, evolui a cultura, evolui a empresa, evolui o time, que de verdade, te ouvindo hoje, foi muito do que eu pude perceber, que é um prazer, já conheci o Matheus, mas que honra conhecer ainda mais da tua história, de tudo que você tem de visão, de tudo que você compartilhou, de propósito, e
Que brilho no olhar. Muito obrigada, Márcio. Eu tô muito feliz com a tua presença. Foi um baita bate-papo, de verdade. Obrigado. Eu que tenho que agradecer, né, você, já falei, você é uma mulher porreta, tem uma história de vida incrível. E eu acho que eu queria agradecer também, chegando no final, quem escutou a gente até agora, e dizer que sigam firme, que Deus abençoe todo mundo. Amém. E é isso. Muito obrigado. Deixa teu arroba, deixa para as pessoas poderem te encontrar, deixa o arroba da Toque Botânico para as pessoas saberem onde que encontra esses produtos incríveis. Uma última dica, você tem muito influenciador que virou empresa. Empresa, vocês têm que virar influenciadores. Eu sei que é chato pro empreendedor, pro CEO, pôr a cara, falar, ainda mais quando tem coisa acontecendo na cozinha que não é tão legal, você tem que pôr a cara na rede social, falar, Persona, né? Participem de podcasts, deem entrevistas. Isso é muito bom, porque a gente se apoia mutuamente nisso. Então, empresas virem influenciadores também. Maravilhoso. E aí, me segue aí no @Mateus Santioli com 2 L's. Maravilhoso. E @Toque Botânico? E @Toque Botânico. Toque com K e Botânico com TH. Maravilhoso. Obrigada a cada um de vocês que tiraram um tempinho, que pararam para compartilhar o seu tempo, aquele bem mais precioso, com a CNP In-House. Então, se for marcar, me marca, me manda o feedback. E outra coisa, aproveita e manda quem que você quer ver aqui na minha frente, quem que você quer ouvir a visão de pessoas dentro do CNP In-House. E até vem, a próxima. Vem, Edu! Vem, Edu!